poderiam nem estar aqui. Alguns, como outros que estão se preparando para mais tarde eles também vão participar da noite ali de talento, está representando o reino de Deus ali naquele lugar. Às 11h30 nós vamos encerrar os trabalhos aqui, às 11 horas, 11h15, então nós temos tempo suficiente de estarmos lá com eles também, orando para que o nome do Senhor seja glorificado lá. Estamos dando oportunidade também de glorificado, até porque também, já falei com o rapaz aqui, vamos ter a oportunidade para anunciar que nós estamos reunidos aqui todo dia. Isso é muito legal. Então eu queria pedir a você que você estivesse orando. Talvez alguns que chegaram agora há pouco não viram, mas nós já fomos aqui já incomodados, porque veio aqui uma pessoa chamar a atenção do rapaz. O rapaz estava tocando, ele disse que ele não estava ali a fazer nada, estava atrapalhado, não sei o que, mas não sei o que era coisa. Mas aí o pastor Carlos esteve lá, já conversando com ele, até convidou ele para estar aqui conosco, mas eles falaram que são de outra religião, foram embora. E ainda saíram chateados que nós começamos agora. Esse espaço aqui é nosso. Nós tomamos esse lugar. Foi nos cedido por Deus em primeiro lugar. Então nós vamos orar. Eu queria orar por eles, queria que os irmãos, cada um, fizesse uma oração agora, nesse momento. Eu vou convidar todos para de pé. Vamos orar. Quantos Josué e Caleb tem aqui nesta noite? Então, se o Senhor nos deu a terra, vamos construir a terra. Quem quer dizer glória a Deus? Vamos orar, Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Eu quero te louvar pela vida dos teus filhos que têm colocado, ó Deus, a vida deles, o talento, o dom que o Senhor tem dado a eles, para te adorar aqui neste lugar. Ó Deus, nós temos que honrá-lo diante dos homens e diante de ti dar glórias e louvor, porque a glória e a honra pertencem a ti, Senhor. Pai, nós nos reunimos aqui como igreja, Senhor, a igreja do Senhor, a igreja que o Senhor vem buscar. Senhor, nós te agradecemos e que o Senhor continue abençoando ele. Abençoe cada um que já participou aqui, contribuindo, Senhor, na adoração e no louvor. Faça com que os teus filhos, ó Deus, sejam luz ali naquele lugar, ó Pai, aonde eles terão a oportunidade diante dos homens, Senhor, de declarar que o Senhor é Deus e que só o Senhor Jesus salva o homem perdido. Pai, obrigado por esse privilégio que nós temos de te adorar neste lugar. Nós oramos, Senhor, no nome que está acima de todo nome, o nome que está acima de toda placa, o nome que está acima de todas as coisas, o nome que tem poder, Senhor, o nome que liberta, o nome que cura, o nome que expulsa demônio, o nome que quebra grilhões, derruba barreira, o nome de Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas, o Senhor da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Deus. Quero ser como te amar pelo que é. Levado
Quantas vezes sou levado pela vontade de crescer, logo me segura a mão desse irmão aí e fala assim, ó, não saia de perto de mim. É o calor de Deus no meu coração. Tudo bem? Quantos creem nessa palavra? Verdade? Sua vida? Você sente esse calor no seu coração? Fica abraçando, né? Sente arrepiado, mas não é nada estranho, não é presença de Deus. É que você orasse pela pessoa que está perto de você e com palavras boas, porque o que está dentro de você é bom. Então o que tem que sair da nossa boca são palavras boas, porque o Senhor é bom, fala conosco e em nós, e através. Então ore por essa pessoa que está ao seu lado, abençoe ela e seja abençoado por ela. Esse é o segredo, irmão, o segredo da vitória. A igreja do Senhor, ela é forte quando ela está assim, unida, independentemente de denominação. Nós vamos falar isso todas as noites, até que as pessoas entendam isso. Porque às vezes nós aprendemos tantas coisas, às vezes temos que esquecer algumas para entendermos que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Ele é Deus, sua vida, da pessoa que está ao seu lado. Ele é Deus de cada um que está aqui dentro desse navio. Todos vão receber, né? Ele está o poder de serem o quê? Chamados de o quê? Filhos de Deus. Os quais são? Nasceram da carne, mas todos. Amém? Ore por essa pessoa. Ore por mim também. Ore pelo da esquerda, da direita. Ore pelo da esquerda, da direita. Todos recebem. Todos recebem. Ore pelo da direita e pelo da esquerda. Ou pelo da esquerda e pelo da direita. Amém? Nós estamos aqui ligados com ele. Pai, eu quero te louvar, mas pela vida do meu irmão, da minha querida, da minha igreja. Deus, eu quero uma corrente, Senhor. Ó Deus, uma aliança. Ó Deus, erguer a nossa voz aqui, declarando, Senhor, que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Visita o coração dos nossos filhos. Ó Deus, visita, Senhor, o coração. Amém. Pai, tudo que precisa ser mudado, tudo que precisa ser transformado,
Jesus. Senhor, quebra todas as cadeias. Desfaça, Senhor, toda obra do inimigo sobre a nossa vida. E toda palavra de maldição, Senhor, que possa ser lançada contra nós. Meu Deus, proteja, cubra-nos, Senhor, com a tua presença, com a tua unção, com o teu poder. Derrama da tua graça sobre nós. Derrama da tua unção, da tua presença. Faz a diferença na nossa vida. Receba, Deus, toda adoração, todo louvor. Abençoa, Deus, cada um de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Podem sentar. Olha, gente. Bom, ficou assim combinado, né? Cada noite nós vamos ter uma pessoa que vai fazer uma meditação. Interessante, né? Agora não é o momento da oferta, porque na verdade a oferta é louvor e adoração. Nós já temos ofertado, Senhor, né? Eu já estou procurando um negócio de passar. Nós temos ofertado a Deus, né, o louvor e a adoração, porque Ele é digno, né? Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Deus marcou um encontro comigo e com você nessa noite. Eu não sei se você já entendeu a importância desse encontro. As pessoas passam ali, olham, alguns chegam, aí voltam, né? E vai, a palavra ela vai tomando rumo, ela vai tomando direção, como um perfume, né? Como um aroma suave. Assim é a palavra de Deus e a presença de Deus. E essa presença ela vai assim, ó, no reino espiritual, a gente não vê alguns tem esse dom, Deus dá. Mas é fé, certeza e convicção, né? Não se deixa, né? Então nós temos a fé, né? É a única razão que nos faz estarmos aqui. A fé no mesmo Deus. Nem quero ler o texto. Encontra-se em Lucas, tiver Bíblia. Se você tiver alguém perto de alguém que tenha Bíblia, empreste a sua para outra pessoa. Se alguém realmente não tiver Bíblia, me fala que amanhã eu arranjo uma Bíblia. Se tiver Bíblia no telefone, pode usar ele. A gente tem Bíblia no telefone, não sabe porque o pessoal não está usando o telefone. O mais importante é a palavra do Senhor. Lucas capítulo 24. Vou ler alguns versículos. A partir do verso 13. Quer convidar a todos a se colocarem em pé. Não te tiver todos. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. E eu conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então,
perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhe disse Jesus: honesto e tardo de coração, para crer que tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou o e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Amém? Podeis assentar. Eu gosto muito dessa passagem. Claro que nós estamos em tudo que está na Bíblia, a palavra do Senhor. E eu gostaria de meditar sobre algumas coisas que também acontecem conosco no tempo em que nós vivemos. A palavra de Deus, ela nos diz que logo quando Jesus ele ressuscitou, esse texto, Lucas, ele menciona a respeito de dois homens, dois servos, discípulos de Jesus, que estavam voltando para a sua aldeia, voltando para casa. Porque Jesus, depois que ele morrera, quando ele morrera, antes disso, ele havia dito que era preciso que isso acontecesse e que ele iria ressuscitar. Mas diz o texto que estes dois, eles não esperaram, eles se precipitaram e desistiram daquilo pelo qual eles estavam crendo, porque eles eram seguidores de Jesus. Estavam voltando para a sua terra. A Bíblia não diz, mas posso colocar como uma especulação. Talvez estavam voltando para fazer aquilo que eles faziam, aquilo que eles viviam a sua vida fazendo, porque já não via mais Jesus, já não estavam mais caminhando com Jesus.
E diz a palavra de Deus que quando eles estavam caminhando, diz a Bíblia que é o caminho que leva até a aldeia de Emaús. A Bíblia nos diz que de repente Jesus se apresenta para eles. E quando Jesus ele se apresenta para esses homens, eles não conheceram. E diz a palavra que eles estavam conversando entre si. E por aquilo que Jesus menciona, o que eles estavam falando, a conversa deles no caminho era sobre o que havia acontecido. Quando nós caminhamos, eu não sei quantos aqui fazem caminhar, mas quando você caminha com alguém, quando você está caminhando, há tantos assuntos, não é? Tanta conversa nós temos, e aí o caminho fica até menor, não é? Você chega mais rápido. Quando você caminha sozinho, parece que aonde você quer chegar torna-se mais longe. Quando você caminha com alguém, quando você está conversando, esse caminho torna-se menor. E eles estavam conversando justamente sobre aquilo que havia acontecido, a morte de Jesus. Jesus ele pergunta no versículo 17: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E diz a Bíblia que eles pararam entristecidos. Eu acredito que naquele momento eles já tinham perdido um pouco a esperança, porque andar com Jesus ele provia todas as coisas. Quando alguém estava enfermo, ele curava. Quando faltava alimento, ele multiplicava o pão. Jesus ele é o pão da vida, ele é a provisão daqueles que creem, daqueles que confiam. Mas o mais interessante nessa palavra é que aqueles homens estavam no caminho errado, estavam em direção errada. Aqui fala sobre 70 estádios, que vale mais ou menos a 11 quilômetros. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu pensei em 33 quilômetros. 11 quilômetros quando eles saíram da aldeia para conhecer Jesus. Ali conheceram Jesus e começaram a viver, a caminhar, indo, vindo aquilo que Jesus fazia com as pessoas, na sua simplicidade, um grande homem que fazia milagres. Agora, eles voltam mais 11 quilômetros. 11 quilômetros diferentes. 11 quilômetros entristecidos. 11 quilômetros sem esperança. 11 quilômetros sem resposta. Mas a palavra de Deus diz que eles estavam falando sobre Jesus. Irmão, quando nós estamos falando sobre Jesus, o Senhor Jesus, ele se apresenta. A Bíblia diz que ele se apresentou para eles e preocupado, tentando entender o que estava acontecendo com a mente e com o coração deles. Agora, quando eles caminhando com Jesus, e Jesus começou a passar para eles, a partilhar aquilo que era mais importante, aquilo que mexe com o nosso coração, aquilo que move o nosso entendimento, a palavra do Senhor. Diz a Bíblia que quando ele começou a falar, quando Jesus começou a falar sobre os profetas, começou a falar daquilo que era dito sobre ele, que era necessário que ele morresse e que ele iria ressuscitar. A palavra de Deus nos diz que quando eles chegaram no lugar, quando chegaram à sua casa, Jesus fez com que fosse caminhando e eles convidaram Jesus para Jesus ficar com eles. No partir do pão, diz a palavra de Deus que abriram-se os olhos. Os seus olhos foram abertos. Reconheceram que era o Senhor. E aí começaram a conversar um com o outro. Não ardeu o teu coração quando ele vinha falando, não é? E começando a falar das Escrituras, você não sentiu nada especial dentro de você? Alguma coisa mexeu com você? Irmão, porque quando nós falamos das coisas de Deus, algo mexe dentro de nós. Diz a palavra do Senhor que no mesmo instante eles fizeram mais 11 quilômetros. Mais 11 quilômetros diferentes. 11 quilômetros de alegria, 11 quilômetros anunciando, falando, olha, nós vimos, ele se apresentou para nós no caminho e tal. E algumas mulheres também falaram. É interessante como é a nossa vida. Eu não sei em que quilômetro você está.
sei qual é o caminho que você está percorrendo. Eu quero te dizer algo: se o caminho que você está andando tem a palavra de Deus, Jesus se apresenta. Agora eles voltam alegres, né? Diferente, com outra animação, com outra esperança. Quantas vezes nós caminhamos assim? Às vezes estamos entristecidos, chateados com as coisas que nós não vemos acontecer. Mas espera aí, não aconteceu ainda, não estou vendo. Meu irmão, muitas vezes nós não estamos vendo, mas está acontecendo. Eles não estavam vendo, mas Jesus já havia ressuscitado. Às vezes na nossa vida a gente não está vendo nada, parece que não está acontecendo. Talvez você esteja nos primeiros 11 quilômetros, talvez você esteja no segundo 11 quilômetros, entristecido porque não viu nada acontecer ainda. Mas nessa noite, eu acredito que você está nos outros 11 quilômetros, ao qual seu coração se alegra quando Jesus se apresenta para você no navio. Aleluia! Pode aplaudir Jesus. Quando você pensa que nada está acontecendo, né? Aí aparece, né, pastor Carlos, pastor Gideão, pastor... Esqueci o nome. Zé Paz, os outros pastores que aqui estão. Às vezes nós não contávamos que iríamos achar esse lugarzinho, né? Glória ao povo de Deus aqui. Amém? Nós não imaginávamos, né? Que ao lado do restaurante Deus ia nos dar um maná aqui. Muito espiritual. O restaurante é só lançar. É só lançar a rede lá direito. Eu quero encerrar essa oportunidade que tem no versículo 21, que diz assim: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Quantas vezes nós falamos isso para nós mesmos, né? Mas eu esperava que fosse Jesus que fosse resolver o problema. Eu esperava que fosse acontecer. Quando nós estamos naquele segundo 11 quilômetros, muitas vezes nós pensamos assim: meu irmão, fique nos últimos 11 quilômetros, porque nesses últimos 11 quilômetros eu tenho a certeza que esse vai nos levar ao céu. Amém? E nós vamos chegar no lugar onde o Senhor Jesus ele tem lá um grande banquete preparado. Não foi como lá nos homens que estavam caminhando, que prepararam lá para ele comer. Não, o Senhor já está preparando. Não só um banquete, mas também mansões celestiais para nós morar. Eu gostaria que você nessa noite meditasse nessa palavra e pensasse agora dentro de você em qual desses 11 quilômetros você se encontra. Os primeiros, ao qual você está indo para o capão onde está Jesus, porque ouviu falar dele. No segundo, talvez voltando entristecido porque se decepcionou com alguma coisa enquanto você andava com Jesus. Talvez você se encontre no terceiro, em que Jesus abre os seus olhos e mostra para você que vale a pena continuar. Amém? Deus abençoe. Não sei se há alguém nessa noite. Eu nunca prego a palavra ou menciono a palavra do Senhor. Na verdade, a palavra de Deus, ela por si só, ela já fala. Eu não sei se há alguém aqui nessa noite que, ao entender essa palavra, gostaria de entregar a sua vida para Jesus Cristo. Talvez você venha caminhando reclamando da vida, que as coisas não estão acontecendo. Talvez porque você deixou Jesus para trás. E Jesus nessa noite se apresenta para você, falando: olha, eu sou não esse caminho que você está andando, eu sou o caminho. Vem comigo, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar aquilo que você nunca viu. Como diz a palavra do Senhor, o olho nenhum viu. Há alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus?
Se há alguém, faça um gesto com a sua mão. Alguém que talvez esteja afastado do Senhor, da igreja. Não sei como é que encontra a sua vida. Talvez nessa noite você gostaria de se reconciliar com o Senhor. Com uma denominação, com uma igreja, mas com o Senhor. Há alguém que queria orar por você. Faz um gesto com a sua mão. Se há alguém nessa noite. Nós temos uma responsabilidade muito grande quando pregamos a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo em que poucos fazem apelo de salvação, de remissão ao Senhor. Que Deus abençoe você. Que ainda nessa noite você possa tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus. Ele é o nosso general, né? Ele é o capitão, é o leão da tribo de Judá, é o Senhor das nossas vidas. Vamos adorar o Senhor? Poderoso Deus, queria convidar todos a se colocar em pé. Glória a Deus.